life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need. Programa
da Jô, edição podcast. Oferecimento AC 24 horas, Ara Super, Roda Viva, Romanel e Static Face. Olá, boa noite. Estamos aqui com o podcast da Jô, número 36. Olha só, gente, estamos avançando e com sucesso, graças a Deus. Quero começar agradecendo a Iris Tavares, que me veste, também ao Centro de Beleza Potiguar, a Romanel e a Araci Brandão, que arrasa na make. Hoje estamos recebendo o empresário Aden Araújo. É um prazer lhe receber aqui. Prazer, tudo bem? Meu, tudo bem. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Aden, a gente vê o grande sucesso do grupo Ara Super e nem imagina, gente, que você e o seu irmão ralaram muito, né? Passaram por muitos perrengues na vida. Então, eu queria começar esse papo com você contando um pouquinho da sua história. Vocês nasceram no interior do Acre. Aonde, como foi a sua infância? Conta pra mim. Bom, nascemos na beira do rio Purus. Uhum. Ainda quando o município de Manoel Urbano era vila, por isso fomos registrados em Sena Madureira. Então, hoje nossa naturalidade é Sena Madureira. Uhum. Mas, enfim, a gente nasceu com pai já comerciante, pequeno comerciante. Certo. Para quem não lembra ou não conhece, né, a história de Seringal, de seringalista. Meu pai era seringalista e o seringalista ele tem aquela função de patrão. Sim. O seringueiro não tem carteira assinada, não tem nenhum vínculo empregatício, mas, porém, ele é abastecido pelo seringalista durante todo o ano, e no final do ano ele tinha o compromisso de entregar a produção dele para o seringalista. Então ele era financiado para poder vender o seu produto para quem o financiava. E você acompanhou toda essa fase, melhor dizendo, do seu pai. São quantos irmãos? Nós éramos 14. Uhum. Hoje ainda somos 12. E todo mundo era envolvido, né? Sim. Seringal, ali pouca gente, a convivência basicamente familiar. Uhum. Mas meu pai era muito sábio. Quando os filhos completavam aí 12, 14 anos, ele mandava para a cidade. Os primeiros que vieram um pouco mais tarde, depois que casaram, né, tinham suas famílias, mas os demais vieram morar com os que já eram casados, que davam então, suporte. completava 12 anos, vinha para a cidade. Vinha para a cidade. Para estudar. Aí ficava na casa de algum irmão, era isso? Na casa de algum irmão. Uhum. Mas até lá sofremos bastante, né? A gente, por mais que meu pai tinha uma condição de criar a gente. Muita boca para alimentar, né, não? Mas essas coisas eram muito difíceis, né? Sim. Era tudo muito simples, não tinha a facilidade que tem hoje. Hoje eu acho que qualquer família consegue botar uma placa solar, consegue ter um geradorzinho. A gente não, vivia na luz de vela. Primeiro na lamparina, depois passando para a luz de vela. Eu costumo dizer que eu vim conhecer a energia elétrica, eu tinha 10 anos de idade. Olha isso, gente. Então, a gente realmente conheceu todos os lados da vida, o lado bom e o lado difícil. E o lado difícil. Os seus pais também têm uma história de superação, hein? São vivos ainda, seus pais? Não, minha mãe é. Minha mãe tem 88 anos, completada agora no mês de outubro. Meu pai faleceu tem 22 anos, aliás, 24 anos. Certo. Faleceu com 76 anos, mas, assim, filho de nordestino, todos dois. Os meus avós vieram naquelas situações do soldado da borracha, né, para desenvolver, para produzir realmente o látex aqui, que era para, sei lá, para ajudar, né, na época da guerra, teve todo aquele incentivo e certo. Tudo. E daí é que a gente foi originado. Muito bem. Daí surgiram 14 irmãos. 14 irmãos. Você teve muita influência do seu pai, né, que era comerciante. Como foi adentrar no comércio, nesse ramo? Como que as coisas aconteceram? É uma história interessante. Quando nós viemos para Rio Branco, meus irmãos mais velhos, que não eram casados, moravam em Sena Madureira até o 1980.
Certo. Quando eu completei 12 anos, em 1980, que vim para Rio Branco, já vim com meus irmãos, inclusive com o Aldenor, que é o sócio proprietário da empresa, né? Sim. O sócio presidente, e que veio morar com a outra irmã. Ele foi morar com a irmã e eu com outra, né? A gente se dividiu aqui. E eu com 12, ele com 18. No ano seguinte, meu pai vendeu um barco. Essa história do barco foi que começou tudo, né? E enviou o dinheiro para o meu cunhado, um dos cunhados, para que ele construísse uma casa. E minha família sempre foi muito boa de gestão de recursos. Então, conseguiu economizar. Olha aí. Ele construiu a casa de madeira, ainda hoje tem a casa, né? Claro, já não é mais de madeira, mas tem lá na rua Isola Parente. Meu cunhado construiu, que é o Peregrino, ainda é vivo. Né? Minha irmã, que era a esposa dele, faleceu, mas ele ainda é vivo. Tem os filhos que hoje estão bem, são médicos, mora aqui, mora fora. Inclusive, um é um doutor Nonato, que é muito conhecido, né? Sim. Cirurgião. E desse recurso que sobrou, ele era comerciante, ele tinha uma mercearia. Então ele perguntou para o meu irmão o que ele queria que ele fizesse com esse dinheiro. Se ele queria tocar um negócio, uma mercearia, um pequeno negócio. O Aldenor não titubeou. Quero. Topou o negócio. Topou. E ele montou o negócio, mas sem falar com meu pai. Quando ele falou para meu pai falou, você é o responsável pelo dinheiro, se não der certo, você será o culpado. Jogou a bucha Pro cunhado. Ah, tá. Pro cunhado. E até então, o Aldenor de menor, naquela época, a maioridade a partir de 21, ele tinha acho que 19 anos, para completar 20, e ele tinha uma procuração né, do Peregrino, e a partir de 21 anos que ele abriu a empresa no nome dele. E eu era muito pequeno e trabalhava com ele. Eu tinha a minha principal função naquela época, uma merceariazinha ali, eu acho que de 100 metros quadrados para menos, era embalar cereais. Então eu era responsável por embalar arroz, farinha de mandioca, feijão. Eu lembro que eu embalava nos saquinhos de 1 quilo e 2 quilos e lacrava com a régua, né? Aqui, a réguinha metálica. Então era tudo um produto, já saía um produto de primeira qualidade ali, embalado como hoje, né? Naqueles pacotinhos. E olha, não tem esse mix, né? Que nós hoje o básico temos. do básico. Era o básico, era a cesta básica, sei né? lá, O arroz, 200, o feijão. 300 itens. Arroz, feijão, carne de bife, extrato de tomate. Era o básico do básico. Básico do básico. Muito bem. A gente tem internauta na área com perguntas para o nosso querido Adem, que está aqui hoje no nosso podcast. Vamos lá. Qual a maior dificuldade que você já passou como empresário? A pergunta é do Disseu Muniz. Nós tivemos bastante dificuldades, principalmente pela falta de conhecimento. Então, a gente começou muito novo, ainda estava estudando, grau de instrução, né, formação não tínhamos nenhuma, e fomos aprendendo na prática. Fazer conta, precificação, administração. Meu irmão, muito inteligente, o Aldenor, então ele conseguiu, em pouco tempo, aprender muito a precificar, magiar um produto para que sobrasse alguma coisa. Na área contábil, então ele é um autodidata. Desde o início ele já trabalhava muito bem a questão da contabilidade. Isso prejudicou um pouco a gente, porque administrativamente a gente sofreu bastante no início. Fora isso, nós tivemos também a questão econômica. O país passava por uma instabilidade muito grande. Então, no decorrer dos anos aí, eu acho que 86, 85, aí vieram os planos, né? Plano cruzado, plano verão, vários planos, e aquilo prejudicou bastante. A gente não comprava de indústria, comprava basicamente local. Quando saía uma tabela, você, para fazer uma reposição, era o preço que você tinha, comprava, era o preço que estava tabelado para vender. Então, não tinha estoque, basicamente não tinha essa estrutura toda. E fora isso, a questão de precificar, né? O governo fiscalizava, de vez em quando o PROCON, os fiscais estavam dentro da mercearia ali, abordando, intimidando. Era muito difícil naquela época. Concorrência não foi um entrave para a gente. Problema. Não foi. A concorrência, por sinal, foi uma forma de um estímulo de impulsionar o nosso negócio.
porque dali a gente E aprendia. aquela época também as estradas não colaboravam, né? Não colaboravam. O estoque era assim, você comprava leite em pó em outubro, novembro, né, que podia, Certo. para tentar passar o período da chuva, né? Um exemplo, que eu estou dando açúcar também, e não tinha estrutura para armazenar e nem dinheiro para comprar tanto. Para passar o período das águas abastecidos. Mas quando dava lá para o meio do final do inverno, né, amazônico, a gente já estava desabastecido, tudo, aí tinha que recorrer aos empresários locais. Mas as maiores dificuldades que nós tivemos realmente Foram essas. foram essas e praticamente a questão econômica, né? Muito bem. O Grupo Ara Super tem quantos anos? 41 anos. 41. Nós começamos no final do ano de 1981. Eu vou falar agora de outra empresa que tem 42 anos, que é a Roda Viva Transportes e Logística. Certamente você conhece o seu José e a dona Nazaré, né? Hoje a Roda Viva é referência no transportes de cargas, né, e logística, e ela assegura a sua encomenda 100% assegurada e rastreada. Então chega aí, né, nas suas mãos como você realmente imagina, né, com a segurança que você quer, com a rapidez e a seriedade que você quer. A equipe da Roda Viva é de excelência e atende todo o estado do Acre, todo o estado de Rondônia, ainda tem filiais em Goiânia e São Paulo. Então você não fica sem encomenda. Antecipe-se, tem Black Friday, né, tem também as festas de final de ano. Então, se você quer algo, né, para essas datas, antecipe-se e faça a sua cotação, tá bom? Tem internauta na área agora não, né? Ah, tá. A Roda Viva foi um dos principais parceiros nossos Aham. na área de transporte até uns 10 anos atrás. Mas agora a gente trabalha praticamente com carga, né, direto, da Direto. indústria, fechado, e pouco utiliza a transportadora. Muito bem. É verdade que quando você trabalhava lá no comércio com o seu irmão, vocês lidavam com muitos problemas, além desses que você já citou aqui, né? Você trabalhou em outra coisa, a não ser o comércio? Não, eu... Sempre foi dentro do comércio? sempre foi dentro do você comércio. serviu o Exército? Exatamente. O que aconteceu é que eu não era o meu sonho ser comerciante. Por quê? Porque eu comecei muito cedo, praticamente minha liberdade de criança, de brincar, de jogar futebol, de, né, soltar papagaio, né? E isso tirava o meu desejo de ser comerciante, porque eu queria brincar, eu queria ter a vida de queria criança. ser criança. Então eu queria sempre, a folguinha que eu tinha, fugir do comércio. Mas saí da empresa com 17 anos para servir o Exército, mas continuava lá. E depois disso eu percebi. Quando eu servi o Exército, eu percebi que eu tinha que ser comerciante, que o meu desejo, que eu tinha o perfil e que eu gostava. Comecei a sentir falta, né, nesse ano que eu passei afastado. E só você da família foi para o Exército? Somente eu. E como foi esse período? Na verdade sei lá, né, você jovem, 17, 18 anos, aí começa a descobrir muita coisa, muita festinha, muitas amizades. Aí começa a se desviar um pouco, desvirtuar um pouco do trabalho, dos negócios, e meu irmão queria realmente que eu servisse. Porque Queria eu segurar não era você muito ali, né? fácil, não. Você era exatamente. danado, Arlen? E foi mais por isso que eu servi. Então, Entendi. ninguém foi lá, interviu no quartel para que eu não servisse. Deixou as coisas andarem e eu acabei sendo selecionado. Mas valeu a pena, aprendi muito. Que bom, que bom. Tem internauta na área, solta aí. Adem, qual a sua dica para quem quer vencer na vida? Ou é sorte mesmo? Está perguntando o William Neves. Olha, sorte também, mas eu acho que se Deus botar a mão e disser, né, que você vai ser empreendedor, vai ser empresário, vai ter sucesso, vai acontecer. Então é oração e ação. Mas a gente tem que a gente precisa se esforçar. Minha mãe é uma mulher de muita fé, uma mulher que sempre orou muito pela gente, sofreu muito, né, pelo afastamento desde jovem, que a gente teve aquela ruptura de sair de perto dos pais. Então, você imagina uma mãe se apartando de um filho ali forçosamente, com 12 anos de idade. Então, ela sofreu muito, passou muitos perrengues por conta disso, de ter os filhos saindo cedo de casa. E ela sempre orou muito para a gente, sempre cuidou muito da parte espiritual.
É lógico que Deus tem dado a sabedoria para a gente, né? Como eu te falei, a gente sofreu muito no início, principalmente por falta de conhecimento. Mas hoje a gente consegue já ter bastante noção do que é o segmento de varejo. No nosso negócio, a gente procurou se especializar bastante. Então, nós fomos buscar todas as informações. Nós temos... E que é um negócio que exige muita dedicação muito e muito minucioso, são muitos minucioso, detalhes, né? né? Detalhados, né? Então, eu acho que é possível, sim, com né, pessoas que têm o perfil, não é que tenha DNA para o negócio, mas pessoas que consigam aprender com facilidade a gerir determinados negócios, vai ter sim êxito. Muito bem. Deixa eu fazer uma brincadeira com você. A gente traz 2 temas para você escolher um, que é o joga fora no lixo. Tá ali, ó. Um é para você falar sobre o nosso estado ou sobre política. Estado versus política. O que você gostaria de comentar? O Estado. Né? Então, vamos jogar no lixo política. Muito bem. Fala aí do nosso estado. O nosso estado é um estado promissor. A gente teve, eu que já sou do ramo, sou do comércio há mais de 40 anos, então a gente viveu várias situações no estado, situações onde o estado foi bem, onde o estado foi mal por conta de gestão, né? Um estado pequeno como o nosso, ele depende muito, mas muito mesmo do administrador ou do governador. Flaviano, lá atrás, deu uma impulsionada muito grande nesse estado, quando foi governador, investiu muito em infraestrutura, gerou muito emprego, e isso possibilitou ali muita gente crescer, muitos empresários se desenvolverem. Jorge Viana fez um excelente trabalho, fez com que esse estado seja o que é hoje, por conta do trabalho dele, por conta das inovações que ele trouxe, mudanças que ele fez, tributação, uma série de coisas aí. Então, nosso estado pegou realmente o caminho certo na gestão Jorge Viana. Agora já está estável, já tem uma fonte de renda que não tinha. Pra você ter uma ideia, se não me falha a memória, o estado a receita própria dele representava entre 30% a 40%. Né? Hoje já inverteu, já está mais de 50%. Na sua visão, hoje o Acre está melhor do que antigamente? Muito melhor. Muito melhor. O estado cresceu, o estado tem uma renda per capita melhor, tem negócios hoje que não são mais secundários, né? São primários, como o agronegócio, que tem ajudado muito algumas indústrias, então gera riqueza. O comércio não gera, e é o que nós tínhamos há pouco tempo atrás, há alguns anos atrás. Então, eu acho que hoje a gente já está no caminho. Precisamos de mais políticas públicas, de mais investimentos, principalmente em infraestrutura. Né? O Estado precisa se interligar de fato e de direito para que possam haver um crescimento no interior, assim como Rondônia. Hoje a gente está restrito basicamente à capital. Sim. Então, eu acho que com mais um pouco de empenho, de trabalho aí dos governantes aí, a gente vai crescer muito aí nos próximos anos. E como é que você avalia a situação do Brasil hoje? Nós tivemos aí recentemente a vitória do Lula, né? Também, em contrapartida, manifestações pelo Brasil. Você deve ter acompanhado de perto, ao longo dos anos, vários cenários políticos, né, Aden? Você acabou de falar, vários modelos e planos de governo, várias moedas, daqui e dali, enfim, inflação. Qual é a sua opinião sobre esse cenário do Brasil hoje? Acho que o Brasil hoje tem uma estabilidade econômica, né? Tem as matrizes aí, principalmente no agronegócio aí, que não vão ser abaladas por mudanças de presidente. Pode ser que tenhamos algumas queda ou aumento da produção, vai depender muito das políticas, mas isso não vai prejudicar certamente nossa economia, principalmente na área do agronegócio. As indústrias do Brasil hoje são indústrias fortes, e principalmente quando se trata automotiva, alimentação e outras. Então, não vai ser uma mudança de presidente agora, nesse primeiro momento, que vai interferir na nossa economia.
Claro que a gente está saindo de uma pandemia onde prejudicou grandemente o nosso PIB, que poderia ter crescido mais, que poderia até houve uma inflação que poderia não ter acontecido, né, maior do que se planejava lá atrás. Mas, enfim, eu acho que hoje, com o que nós temos aí já feito, a economia estável, eu acredito que nós estamos preparados para crescer. Então, a gente tem uma preocupação? Todo mundo tem, né? Certo. Foi bem dividido. Nós dois aqui, praticamente, eu acredito que você votou num candidato e eu votei em outro, porque é 50% para cada lado. Voto é secreto. Então, eu acredito que você votou para um lado e eu para o outro, porque dividiu, meio a meio, né? Certo? O Brasil ficou dividido. Exatamente, né? Mas agora não tem mais o que brigar, não tem mais o que chorar, não. Vocês não se metem muito nesse assunto não, de política, de forma o grupo alguma. Não, né? Até pelo nosso tipo de negócio, né? Nós Nunca temos te convidaram para ser nós candidato? temos que atender o Aden? amarelo e o vermelho da mesma forma. Me convidaram, mas eu não nasci para isso. Primeiro, eu As acho pessoas que me perguntam não muito. tenho perfil. Não te convidaram, Jô, para você? Amigo, eu vou ficar caçando problema. Brincadeiras à parte, a gente sabe que a gente não vive sem política. Não vive mais. Mas agora faz cada macaco com seu galho. Cada macaco com seu galho. Né? Então, tem pessoas que... É como um negócio, né? Sim. Nasceu, tem o perfil, gosta, deseja, tá, vai para lá, é político. No meu caso, não. Eu não tenho anseio nenhum pela política. Tá certo. A gente vai fazer uma pequena pausa aqui para degustar uma água, mas antes eu quero até falar aqui do Floriza. O Aden vai levar uma garrafa, né, do nosso vinho de açaí para degustar. Depois vai dar a nota pra gente, tá aí, ó. Se você quiser encomendar a sua garrafa para um souvenir, para um presente ou para degustar com os amigos nas festas de final de ano, esse é o Instagram que está aparecendo aí. Você consegue falar com o Marcos, que é, né, o idealizador deste vinho acrianíssimo, tá bom? Agora eu quero chamar a Romanel, que lançou recentemente a nova coleção da Ana Hickman. Veja aí. Final de ano se aproximando e as coleções mais glamurosas estão chegando às lojas Romanel. Recentemente, tivemos o lançamento da Gil 10 anos e agora tem Ana Hickman, que é um sucesso também, outra parceria, né, de muita elegância, de muito charme, né? Isso mesmo, acabou de ser lançada a nova coleção da Ana Hickman, que é Jardim Verão, uma coleção que remete às cores da natureza, transformando em joias clássicas. Muito bem, a gente sabe que é sempre um sucesso, porque a Ana Hickman é super elegante, já dá para fazer as combinações e repaginar o seu mostruário para as festas de final de ano, né, Simone? Isso mesmo, todas as coleções da Ana Hickman sempre traz pedrarias, traz a pérola, né, que a pérola sempre está em alta, é uma joia clássica que transmite delicadeza e a força da mulher. E esse momento é um momento para você que quer ter uma renda extra, né? Para você renovar o seu mostruário. Estamos com bastante novidade. E você que ainda não é nossa cliente ou nosso cliente, convidamos você a vir fazer uma visita em nossa loja. O que precisa para ser um consultor? Na compra à vista, basta você procurar uma de nossas lojas, trazer o seu RG e o comprovante de endereço, você já se torna uma cliente nossa. Romanel, queridíssima, um abraço para as consultoras. Hora de dar aquela repaginada no mostruário, né? Vender muito, vender bem com a coleção de Ana Hickman aí nas festas de final de ano. Tem internauta na área, mais uma pergunta para o Aden, manda aí. Você nunca se estranhou com seu irmão? Nossa. É a pergunta da Nara Lima. A gente tem sempre divergências, né? Mas a gente se respeita muito. Sim. E eu, como mais novo, eu aprendi com meu pai a hierarquia. Então, ele é que dá a última palavra. Então, e ele também, né? Às vezes, minhas decisões que eu tomo, que eu não concordo, mas também não cria problema com isso. Mas a gente procura cada um fazer a sua parte, viver em harmonia. Cada um fazer, né, dentro da empresa a sua parte, dentro do que está dentro do script da empresa, sem sair da linha, para não ter problema. Mas
discussãozinha, esse negócio sempre teve mais saudável, né? Saudável, não. Trabalhar, às vezes, com a família. Divergência, não discussão. é Sempre tem fácil. divergência, sempre tem. Mas não de. Os outros irmãos fazem o quê? Olha, meus irmãos têm. Eu tenho. Os irmãos mais velhos são aposentados, né? Um pequeno fazendeiro. Certo. E outros trabalham nas farmácias, né? Que é Sim. as farmácias. E é basicamente Então, isso. Então, é um grupo familiar mesmo, é. né? Muito bem, todo mundo junto ali na harmonia. Por favor, gente, quando trabalha com harmonia é muito bom. E você falou uma coisa que eu acho assim, extremamente importante, não se aplica só ao trabalho, se aplica à vida. Quando cada um, eu, você, cada um de nós, né, cada um fazendo a sua parte, a coisa anda, a coisa flui. O problema é que muita gente não faz nem a sua parte. Aí fica difícil. Não? Tem muita vaidade, né, em certas organizações. Acho que não precisa ter. Você consegue um negócio para ter sucesso, você ter limites. Então, se o salário é X, tem que ser X, né, não pode ser mais que isso. Se tem alguma questão que incomoda, tem que conversar. Qualquer que seja a organização. E quando tem vaidade, ciúmes, esse negócio, aí não funciona. Aí não funciona. Um acha que tem mais poder que o outro. Isso que não pode acontecer dentro de uma organização. Muito bem. Adem, hoje você tem um dos empreendimentos mais importantes do Acre, sem dúvida alguma. Ali até uma matéria aqui no AC 24 Horas, que eles consideraram um império, né, o seu empreendimento. Acabou de reinaugurar a loja, né, lá da Isaura Parente, que ficou belíssima, por sinal. São quantas lojas? Tem filial também em Porto Velho, né? Temos. Nós temos 14 lojas. Tem 2 de cash, né, que é a Atacarejo. Sim. Uma em Porto Velho, aqui em Rio Branco, o Aramix. E tem 2 lojas de varejo em Porto Velho. Lojas mais voltadas, né, para o público A, B. E temos 10 lojas, aliás, 9 lojas de varejo aqui em Rio Branco. Quantos funcionários? Aliás, 8, né? 8. 8. Vamos fazer Aliás, essa conta. não, Peraí, são faz essa 14, conta né? direito. Bora fazer essa conta Não, direito. são 11 aqui em Rio Branco. 10 lojas de varejo e um atacado. Show. E quantos funcionários hoje? 2.700. Nossa, é muita 2.700. gente, né? Por isso que a gente fala que você tem ali um grupo significativo, expressivo, você gerando emprego e também colaborando com a economia. A responsabilidade enfim, é grande, né? São grande. 2.700 famílias ligadas diretamente a gente, fora as indiretas. Então tem aí muita gente que produz alguma coisa para a gente, né, e vive disso, muita gente que presta serviço para a gente. Então, você levar em consideração aí esses terceiros, pelo menos 8.000 pessoas aí. É um grupo de inspiração. Vivem do nosso negócio também. Porque quando a gente fala, inclusive, de funcionários, né, a gente sabe que vocês investem muito nos funcionários. Tem gente que já estão com vocês aí também há muito tempo, né? A maioria dos colaboradores da gestão são pessoas que começaram com a gente, começaram lá embalando produto, ou repondo produtos, ou no caixa. E essas pessoas aqui hoje fazem a parte administrativa, né, que nos ajudam ali, porque nós não conseguimos e trabalhar. Alguns fazendo carreira, né? Muitos fazendo carreira. Que começa ali como... reposição, né? Reposição, então, você pega passa para... gerente de loja, gerente de setor, gerente de loja. Então, a gente direciona. Né? O colaborador, ele chega na empresa e não conhece nossa cultura, uns se adaptam, outros não, e a gente tem a forma de trabalhar, né, da forma que a gente conduz o negócio. Alguns se adaptam, aqueles que se adaptam aí entendem o que a gente quer que faça e vão fazendo. Né? Se não for a equipe, a gente sozinho não tem como. Não tem como. Então, a gente depende muito e são as pessoas que realmente... Eu imagino, agora eu fiquei imaginando, porque já aconteceu isso comigo, viu, Adi? As pessoas sabem que eu tenho uma parceria com o grupo Ara Super já de algum tempo. Inclusive, eu sou a garota propaganda da campanha de aniversário do Aramix, né? Que tá fantástica, por sinal. Se tiver o vídeo, tu solta aí depois. Você está até em Porto Velho, hein? E tá lá em Porto Velho. Tem gente que printa lá de Porto Velho e manda para mim. Eu tô te falando porque tem muita gente que fala assim: Jô, pega o meu currículo e leva lá pro Araújo. Incrível isso. Grupo Ara Super, que agora não é mais Araújo, viu? Mudou isso aí também, né? De Era quanto super. tempo pra cá? Era super, né? Um pouco de Araújo com supermercado. Mas
realmente muitas pessoas Deixam procuram, currículos, deixam, a gente procura atender todos, mas não dá, né? O número de desempregados é muito grande e, infelizmente, poucas empresas geram muito emprego aqui no nosso estado. E aí todo mundo fica ali, ó, de olho A no gente grupo. todos a gente procura colocar para avaliação, Sim, vai uma selecionando triagem, ali. né? Às vezes demora um pouco, Pouco. aí outra hora é chamado. Adem, você já perdeu dinheiro com algumas dessas lojas ou investimento? Você planeja, por exemplo, estuda bem os seus investimentos? A gente estuda. Pesquisa nós fizemos já no passado, mas perdemos bastante dinheiro. Nós temos um exemplo lá no shopping, né? Quando nós abrimos a loja, a gente perdeu dinheiro até um certo tempo e chegou um momento que a gente achou que era a hora de parar. Ficou quanto tempo ainda ali no shopping? Você lembra? Não lembro, mais um pouquinho, próximo um pouquinho acima de um ano, não lembro quantos meses Sim. foram. Normalmente, quando se abre uma loja, ela é deficitária por um período. Às vezes, poucos meses, às vezes um ano. Para até estabilizar leva um tempinho, mas é normal. As outras têm que fomentarem, né? Então, essa questão de E quando perder isso dinheiro, mais acontece? investimentos. Sim, quando acontece, onde foi que errou? Às vezes demora um pouco chegar a venda, que é o ponto de equilíbrio. Então, você precisa vender 1.000 e até lá leva um tempo para alcançar esses 1.000, né, por exemplo. Às vezes você precisa ajustar custo. Certo. Por mais que você venda bem, mas os custos são muito altos, então você precisa reduzir. A gente tem que procurar o problema, identificando o problema, vamos tentar resolver para que a loja possa ser rentável, né? Porque o nosso lucro ele é em média 2%. Então não é um lucro muito alto, né? A loja, qualquer erro, a loja vai ser deficitária, já vai dar prejuízo. Já vai dar prejuízo. E como sobreviver, Adem, a tanta rapidez que a gente vive hoje, né? Mudança do desejo. O desejo mudou de endereço. Eu estou falando do cliente, porque tem muita coisa para oferecer, né? Dentro de um supermercado. E o cliente está cada vez mais exigente, né? O cliente, quando ele não viaja muito, mas todo mundo, né, Hoje, vai pelo Brasil e o mundo com frequência viajando, mas ele viaja pelas redes sociais. Então ele começa a conhecer e ter desejo por produtos novos, propagandas, né? Hoje facilita muito a propaganda chegar ao consumidor. e rápido, né? E rapidíssimo. Então, às vezes, acontece de um produto ainda estar sendo lançado, a gente recebe uma solicitação do cliente, quando entra em contato com a indústria, o produto ainda vai ser lançado. Isso acontece com frequência. Acontece, né? Frequência, para você ver a rapidez que o cliente Sim, descobre o produto. sim. E nós temos uma filosofia de sempre estar atendendo o desejo, as solicitações do cliente. Tem uma equipe só para isso? Nós temos lá no setor. Que fica identificando, olha, tem esse produto que acho que é legal. Tem, mas isso aí, todo vendedor, a maioria são comissionados, né, das indústrias. Então, eles, tudo que aparece no mercado, eles já vão disponibilizando, já vão informando. Mas, você precisa ter o formato da loja, o perfil da loja para poder atender determinados produtos. Bebida, por exemplo, tem uma série delas, não dá para trabalhar em todas as lojas, né? Vai trabalhar nas lojas onde você acha que tem um perfil do cliente, tem um estudo para isso, por sinal, tem ferramentas para a gente saber qual é o perfil do cliente. É por isso aí que você está falando que às vezes você pode entrar numa loja, digamos, do Ara Super ali na estação, ou lá na Isaura Parente, e ali a do Aviário, ter um ou não produto. Inclusive eu ouvi ontem um relato de uma pessoa que falou assim, não, tem muita gente que mora no Aviário e às vezes tem sítio, tem fazenda, e vai sair da cidade, para na outra loja, não tem, e diz, essa loja não tem nada. Por quê? Porque tem o hábito de comprar alguns produtos que não tem em determinadas lojas. Por quê? Porque não tem o cliente com perfil para aquele consumo. Naquela região. Naquela região. Certo, então tá explicado. Eu sou exigente também. Eu só fico ali na 10 horas parente. Tava assim num aperreio doido, aí meu pai, viu? Vamos abrir essa loja o quanto antes. Muito bom. Outra coisa, vocês hoje não estão sozinhos no mercado. Hoje nós temos outras redes de supermercados que chegaram após e outras até antes de vocês, né? Como que você vê essa concorrência hoje? A concorrência ela tende a cada vez mais aumentar. Né?
Então, tem certos concorrentes que são difíceis de lidar e tem certos concorrentes que são Como harmônicos. assim difíceis? Porque são muito, poderíamos dizer, eles são agressivos, né? Desleais, não? Não, Concorrência não são desleal? desleais, mas não são desleais. Ah. São muito agressivos. E trabalham, conseguem ou têm negócios que produtos, né, ações, sei lá, preços, conseguem certas negociações e a gente tem que reagir com isso, que é para manter a nossa credibilidade do preço com o cliente. Mas fora isso, o que é que a gente procura fazer? A gente procura observar a deficiência do concorrente, tanto faz se é nacional, multinacional ou regional, onde é que ele é deficiente, qual é a falha que ele tem, vamos trabalhar em cima disso. E é isso que a gente procura fazer, em cima de estudos. Então, agimos na fraqueza do concorrente, por maior que ele seja. E graças a Deus, todas as lojas nossas têm uma venda boa, tem o cliente... Seu público, o meu, né? o público os clientes, né, interagem com a gente. Então, a gente tem Isso é o legal. feedback. Né, e quando tem alguma coisa que o concorrente oferece, que você não oferece, você vai tentar oferecer, às vezes inova um pouquinho para poder cativar aquele cliente. Então, tem concorrentes que é por questão do preço, mas Não, a e gente tem- vai buscar a deficiência dele em outras áreas. E tem o cliente que é aquele clássico, né? Do Araújo. Tem, só fiel, quero falar né? Araújo agora, gente. Mas dá tem para o entender clássico do Ara Super. que é o fiel. Que é o fiel. O meu pai, ele é extremamente fiel. Eu até falei aqui em off pro Aden, né? Que ele estava muito chateado porque a loja não abria. E ele queria, né? Porque é ali pertinho, ele se sente confortável, ele já sabe onde buscar as coisas, né? Tem esse cliente Lá, clássico, na né? loja lá no Conjunto Tangará, e na Zara Parente, tem clientes ali que a gente conhece desde quando a gente começou. Aham. E não é incomum encontrar um corrente desse, um cliente desse, é normal. 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 Vira e mexe, você está na loja ali, chega alguém lá, cumprimenta. Eu conheço muita gente, não lembro o nome de todos, mas lembro de grande parte. Sim. E sempre estou atendendo, porque eu sempre fui chão de loja, né? Sempre tive lá na operação, sempre tive em contato com o cliente, então eu conheço, sei lá, Você não fica milhares só no de, escritório? milhares de clientes. Hã? Não. Você não fica só lá no escritório, no seu computador? Não, a gente tem um período, mas eu gosto muito de andar nas lojas. Sim. Andar na loja, ver como é que tá, se está limpo, se está bem abastecido, se está faltando alguma coisa. E, Conversar com as pessoas, né? e ali a gente vai dali mesmo. Alguém me falou isso ontem. Falou assim, no passado eu te via muito anotando, né, as coisinhas aqui e tal. E hoje não, eu falei, hoje é o celular. Não tem como. Hoje, quando Fugir disso. não manda o WhatsApp no caderninho de anotações, dependendo do horário, é um e-mail na hora. Hoje é instantâneo que a gente já Instantâneo. resolve os problemas. É verdade. Facilidade total. Quero falar da Vidronorte. Olha, a Vidronorte também já está aí, né, há algumas décadas, né, empreendendo no estado, trazendo novidades. Quando o assunto é vidro, não se engane, é Vidronorte, nossa parceira aqui, né, que traz sempre muitas novidades. Os melhores profissionais, né, estão na Vidronorte e serviços de todos os tipos, viu? De todos os tipos. Precisou de vidro? É isso, Vidronorte, tá bom? Começa a seguir nas redes sociais, que está tendo uma promoção muito legal. Na verdade, uma ação social, tá? Para ajudar idosos carentes nesse mês de novembro azul, tá? Vamos lá, Aden. Aden é casado com a Leudes, Leudes e pai de... 4 filhos. Vai, 4 filhos. vai, o nome. Larissa, Ana Luísa, pela ordem. Ana Beatriz e Samuel. Muito bem. Vejo que você é muito família, também um cara muito reservado. O que você faz nas suas horas vagas? Tem algum hobby? Tenho. Eu sou encantado pelo futebol, né? Aham. Não tentei ser jogador quando criança, né? Mas não tive muito êxito, até pela falta de conhecimento. E hoje, então meu negócio, se tiver jogo na televisão, eu vou assistir, ou acompanho o futebol local, eu também estou ligado diretamente em futebol, a gente apoia, tem base que hoje a gente está ligado diretamente, tem basicamente um time. Então Vocês investem, né?
A gente ajuda, no esporte, a né? gente ajuda bastante alguns clubes. Estamos diminuindo, porque a gente está focando mais agora na garotada, né? Isso. Diretamente num clube, para formação de atletas. Você sempre teve, inclusive, envolvido aí no esporte local, eu já né? fui, já presidi clube, já fui... Qual clube? O ADESG, a gente disputou um campeonato em 2005, no Rio Branco eu fui vice-presidente em 2012, acabei assumindo, porque o Bruno, que era o presidente, se afastou. Aí dali para cá eu vim agora diretamente participar da base do Andirá. Agora a gente está ajudando lá, está envolvido ali, mas nós não vamos parar por aí não. Nossa intenção é ainda dar alegria para o torcedor do Acre ainda no futebol. Tá esperançoso, não como né? jogador, tá? Mas você joga alguma coisinha? Não, nada, parei. Tem mais idade para isso não. Mas a ideia é... Não é que nem o Crespo não, né? Que sai para jogar e volta todo contundido, Por isso quebrado. Tem que saber a hora de parar. Mas a ideia, Jocely, é a gente poder aí ajudar a investir num clube para que a gente possa começar pela base aí. E quem sabe daqui poucos anos aí ter um clube disputando aí as competições nacionais e representando bem o futebol do Acre. Essa é a ideia. E eu acho muito legal quando você fala em investir no esporte, sobretudo em criança, porque a gente sabe, né, quanto as crianças e os jovens estão vulneráveis, né, no dia de hoje, sobretudo com as drogas, com as facções, enfim. E quando a gente observa esse cenário, a gente vê no esporte essa grande esperança de inclusão, né? E de buscar esses talentos que estão escondidos, né? Exatamente. Seria muito bom se mais gente pudesse investir nessa garotada, escolinhas, próprios clubes. É porque um clube toca hoje uma escolinha dessa com... Não tem dinheiro para pagar um treinador, não tem dinheiro para comprar um uniforme. A gente tem um trabalho que todo começo de ano a gente tem uns 8 parceiros de escolinha, que a gente dá uniforme, dá bola, todo mês de janeiro. Mas não dá para atender todo mundo, são centenas, né? Você não consegue atender todos, mas a gente tem uma parceria com algumas. E aí eu vejo que isso é muito importante, tá? A gente promove uma copinha de futebol de salão, né? O futsal, de janeiro a março. E você precisa ver a alegria dos pais, o envolvimento, o ginásio lota, tá todo mundo ali. E a garotada, né, não dorme. Quando tem um jogo no dia anterior, fica ansiosa ali. É garoto de 10 a 14 anos. Com certeza. E a responsabilidade social que a empresa tem, né? Exato. Parabéns. Internauta na área. Vamos lá? Mais uma pergunta para o Adem. O que você coloca no carrinho quando você vai às compras? O Júnior G que está perguntando. Eu coloco a costela suína, tá? Que não pode faltar. Anota, gente. Anota. Frango, né? Para fazer a asinha, o encontro da asa ou coxinha do frango, sempre é isso que eu coloco, tá? Carvão. É só pro churrasco, e carne. Do domingo. E água de coco. Basicamente é isso. É o que eu coloco, tá? Minhas compras. Não sou eu que faço. Cozinha não, né? Pois é, porque inclusive eu quero mostrar aqui um vídeo. Você tem uma youtuber e uma chefe de cozinha em casa, que é a Bia. Tem, né? eu cozinho alguma coisa também, mas olha a Bia longe de um como cozinheiro. Ela é linda, gente. A Bia, ela é youtuber, tem mais de 280 seguidores no Instagram, milhões ali no TikTok. Ela é uma fofa, inteligente, talentosa. Será que ela vai ser chefe, hein? Ela está fazendo um curso para isso, né? Tá. Já está fazendo um curso? Você vai apoiar se ela quiser ser chefe de cozinha? Não, a gente está dando o maior apoio para ela. Mas o que ela quer mesmo é trabalhar esse conhecimento dela ensinando através da mídia, né? Sim. Ela não é a intenção de montar um negócio ou trabalhar diretamente como chefe, não. A ideia dela realmente é continuar nas redes sociais, ensinando. E é uma praticidade, gente. Ela faz assim, ó. Em segundos acontece uma receita, né? Quer dizer que a Bia que cozinha em casa? Não, ela está em São Paulo agora, então a gente perdeu a cozinheira. Tá. Porque eu lembro que uma vez eu fui gravar com a Bia e ela falou assim, vou deixar para janta aqui de casa, que todo mundo aprova. Olha aí, ó, essa é uma das receitas que a gente garimpou. Aí a gente vê essas coisas nas redes sociais, a gente fica babando.
E é super interessante, ela tem realmente uma interatividade com a internet, os seguidores comentam, né, e gostam de fazer as receitas da Bia. Eu acho assim incrível, porque é o que a gente estava conversando aqui. A pessoa nasce com aquele talento, né? Nasce com aquele dom. Ela não mede, não pesa, tudo no olho. No olho. Legal, muito bom. Volta para cá. Quase finalizando, mas ainda temos uma brincadeira aqui, que é a brincadeira do varal. Cliente versus funcionário. Quem vai pro varal, o cliente ou o funcionário? Se for pro varal, você não comenta. O varal é o lado positivo? Eu não sei. Não. Vai pro varal. Indo pro varal, não comenta. Não, os dois estão em primeiro plano. Mas escolhe um para você falar. Cliente ou funcionário? Você falou agora há pouco de Preciso funcionário. dos dois. Saia justa mesmo. Preciso dos dois. Você falou agora há pouco dos funcionários. Mas para eu ter o cliente, eu preciso do funcionário. Tá bom, tá bom. Vou deixar você lightzinho aí, vai escapar dessa, viu? Vai escapar do varal, ele não quer colocar ninguém no varal, tá bom. Deixa eu falar da Aesthetic Face, a harmonização facial, outra grande parceira aqui, né, do podcast da Jo. Lá você vai encontrar protocolos internacionais de beleza, sobretudo de harmonização facial. O que você está vendo aí é a microlipodipapada, isso mesmo. Quem faz esse procedimento é a doutora Sandra Aguiar, que é médica dermatologista e traz resultados incríveis. Hoje você conta com essa franquia super conceituada aqui no estado e fica ali, gente, ó, pertinho da TV Rio Branco, na Avenida Ceará, famosa Avenida Ceará. Você anda mais vaidoso, né? Tá mais jovem, tá mais bonito. Obrigado. Já fez algum procedimento estético? Não. Eu, na verdade, é o seguinte, coloquei um pouquinho de cabelo. Ó, tá vendo? Tem aí um quesinho de vaidade. E deixei a barba crescer. Preciso estar dando de vez em quando um retoque. Isso. Mas eu estou fazendo o que eu nunca parei de fazer desde os 24 anos, que é atividade física. Então, sempre musculação, corro. Há 7 anos eu corro frequentemente, pelo menos 2 vezes por semana. Ele já é um atleta, ele estava me falando que corre 13 quilômetros. Eu já corri várias meia maratonas, mas eu tive um problema aí em janeiro, fevereiro, passei 3 meses sem praticar. Eu achando que estava arrasando, dizendo eu corro 5, 6, ele não correu 13. E agora ganhei até um pezinho. Você já participou de maratona? Meia maratona? Várias. Aonde? Corria aqui em Rio Branco, eu já fui até dos Estados Unidos correr uma meia maratona, 2 vezes, meia maratona. E quem corre fica viciado nisso, né? Porque eu amo correr. Fica viciado, uma coisa que... mas ele precisa dosar também. Sim. Porque desgasta muito, Desgasta. Você começa a perder peso, então você tem que ter limites. ter Aquele negócio de pace muito baixo, calma, isso não é um negócio suficiente para você manter o peso, para você se manter saudável, não precisa, não é mais profissional, né? Até se machuca também. É verdade. Muito bom saber disso. Vamos encerrar aqui o nosso podcast com o Adem Araújo, desde já eu agradeço, mas tem um bate-bola. Bate-bola é rápido, tá? Fala aqui uma palavrinha e você diz alguma coisa sobre ela, que vier na tua cabeça, tá? Expectativa. Melhor possível. Realidade. Realidade é o que nós estamos vivendo. Um sonho. Um Brasil justo, dando qualidade de vida para todo mundo. Uma neura. Aquela coisa que vem na tua cabeça. Ter um time de futebol nosso aqui na Série B. Muito bem. Obrigada. Muito obrigada. Te agradeço, tá? Vai levar de presente aqui Floriza para você degustar. Ele disse que tem. Não bebo, vou levar. Mas tem vou levar a degustadora oficial da família. Vou levar. Vou levar para ela. Muito bem. E a gente volta na próxima segunda com o podcast da Jo. Agradeço muitíssimo o seu carinho e a sua audiência. Lembrando que todas as terças tem programa da Jo na TV Rio Branco Cultura, às 21 horas. E tudo que você vê aqui, tanto no podcast, né, quanto no programa de TV, também estão em nosso canal lá no YouTube. Beijo da Jo. Tchau. É isso aí, Jô. Programa da Jo, edição podcast. Oferecimento AC 24 horas, Ara Super, Roda Viva, Romanel e Aesthetic Face.